Esta é, portanto, a terceira parte do estudo da letra da lei. Na primeira parte, vimos o que é o significado da palavra dalé, portanto, porta. Vimos o que o simbolismo significa. Depois vimos o processo da salvação daqueles que passam para o lado de lá, o que é que isso significa. E vimos também o mandato da bênção, o que é passar para o lado de lá e a bênção que tem que estar sobre aqueles que passam de um entendimento, um modo de vida, portanto, para o outro lado, o lado de Deus, o lado do Criador, o lado do Senhor, o lado do Salvador, o lado do Libertador, e é para esse lado que nós temos que aprender o modo de vida novo desse outro lado. E, portanto, quando o salmista senta-se e começa a compor este Salmo 119, ele examina toda a sua vida à luz da palavra. E cada uma destas 22 secções, com 8 estrofes cada, é ele a examinar a vida dele, o interior dele, o conhecer dele, o viver dele, tudo à luz da palavra. Portanto, não basta nós apenas lermos a palavra e pensarmos, agora já sei. Nós temos que ler a palavra porque ela vem para nos transformar. É necessário termos uma relação viva com a palavra viva. A palavra não é apenas letras na Bíblia ou ensinamentos que alguém nos dá. A palavra é Jesus e nós temos que encontrar Jesus, encontrar o Pai, encontrar a revelação do Pai na palavra e entendermos. E, de certa forma, o Salmo 119 é, eu creio, Davi, o salmista, a partilhar conosco como ele encontra o Pai, Deus Pai, na palavra e como isso tem impacto sobre ele. Todo o percurso das 22 letras é essa a revelação que ele dá. Portanto, antes de nós entrarmos a estudar o que é que o salmista diz nesses versículos da quarta letra, há um aspecto que eu quero esclarecer, que é o aspecto da examinação própria. Muitas vezes, assim que nós ouvimos uma palavra, por exemplo, examine-se a si mesmo, imediatamente alguns crentes pensam, examine-se a si mesmo, eu já ouvi essa palavra tem a ver com o tomar a ceia, examine-se a si mesmo, e já depois de termos ouvido essa palavra, não vamos além do sentido que já demos a essa palavra. Estamos limitados dentro de um significado e de um sentido que atribuímos a essa palavra mediante uma doutrina que nos foi ensinada. Ora, examinação própria não é isso. Examinação própria à luz da palavra tem que ser entendida de outra forma e eu vou partilhar isto nesta sessão. Para já, examinação própria não é julgamento próprio, não é condenação, não é andar subjugado ao juízo de outros. Examinação própria é avaliar-nos a nós mesmos
à luz da palavra e à luz do mandato que Deus nos deu para a nossa vida e para a nossa vida corporativa, a nossa vida em conjunto, em termos de igreja, porque a missão de Deus é dada ao corpo de Cristo, dada à igreja e a nós individualmente. Portanto, o nosso trabalho é tanto individual como é corporal. Faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja na terra. Portanto, quando nós nos examinamos a nós mesmos, não estou a falar de alguém me julgar a mim ou eu julgar a outros. Portanto, examinação não é julgamento. E temos que partir dessa base de entendimento. Examinação não é julgamento, não é condenação. E muitas vezes, assim que as pessoas se julgam a si mesmos ou julgam ao outro, imediatamente é com condenação que fazem esse julgamento. E, portanto, para nós entendermos o que é examinação, temos que libertar o nosso entendimento, primeiramente, de fazer julgamento ou de condenar ou a nós mesmos ou a outros. Quando vamos examinar, estamos a avaliar. É diferente. Primeiramente, a palavra avaliar quer dizer dar o devido valor. E se nós nos avaliarmos à luz da palavra, não temos o direito de dizer eu estou mal nesta avaliação, eu não saí muito bem, porque a palavra mostra que, por exemplo, eu não devo andar ansioso ou ansiosa por coisa alguma, então se na minha avaliação o resultado é que eu estou ansiosa, eu não tenho o direito de me virar para mim mesmo e dizer, pois é, tu és uma burra, pois é, és uma rebelde, pois é, tu és assim, tu és assado. Isso não é avaliação, isso é condenação. Então, da forma como eu reajo à palavra é muito importante. E é necessário, ao eu me avaliar com a palavra, é a mesma coisa que Tiago diz, eu venho e ponho-me na frente do espelho, e se a minha vida não está condizente com o que a palavra está a refletir para mim, então é para eu me ajustar à palavra, não é para eu me condenar. Portanto, esta aqui é a função básica de entendermos o que a examinação é. E, portanto, não nos vamos examinar para condenação, mas vamos nos examinar à luz da palavra para edificação própria, para nos elevarmos ao nível da palavra e então vermos o que a palavra diz. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, o salmista, em Salmo 139, no versículo 23, ele avalia-se, e é assim que ele se avalia perante Deus. Desculpem, é Salmo 139. Salmo 139, versículo 23, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Portanto, esta avaliação não é uma avaliação que o salmista faz sozinho. Ele vai examinar-se à luz da palavra, à luz de Deus. E ele pede a ajuda a Deus. Ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele
têm capacidade para entender que eu não posso saber e não posso conhecer a profundidade do meu coração. Só Deus me pode revelar a verdade acerca de quem eu sou. Muitas vezes as pessoas têm uma imagem própria daquilo que os outros projetaram sobre eles e essa imagem está faltosa da avaliação, da validade e do valor que Deus coloca sobre essa pessoa, sobre nós próprios. Então, eu não tenho o direito de me ver à luz da avaliação que os outros fazem sobre mim. O meu direito e a minha responsabilidade é de me avaliar mediante a palavra e pedir a Deus a sua ajuda para eu registar a palavra de acordo com a forma de como Deus me vê. E então, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, porque só Deus sabe como o meu coração é. Só Deus sabe o valor que Ele já pôs dentro de mim. E muitas vezes nós pensamos, eu não presto, quando Deus sabe muito mais do que nós sabemos. E Ele diz: prova-me e conhece os meus pensamentos. Portanto, o salmista abre-se perante Deus e diz: prova-me nos meus pensamentos, vai provar como é que eu penso, prova como é que eu vejo as coisas e conhece o interior do meu coração. Às vezes nós vemos um crente ou uma pessoa que está a passar um tempo difícil na fé dele ou dela e pensamos: ele nem é crente, nem é nascido de novo. Só Deus conhece o coração daquela pessoa. Portanto, nós não temos nem o direito de nos julgarmos a nós mesmos e dizer: talvez eu nem nasci de novo, porque olha o que eu acabo de fazer. Olha a miséria com que eu reagi, olha o que eu fiz. Só Deus conhece o meu e o teu coração e nós temos que nos apresentar a Deus como um livro aberto e dizer: eu quero que tu me ensines a tua palavra, quero me avaliar mediante a tua palavra e só tu podes abrir a tua palavra a mim para que a tua palavra me seja de edificação e não de condenação. Portanto, o princípio de examinação própria nunca é um princípio individual, é sempre eu e Deus nessa examinação. E para dar uma parte de esclarecimento, quando o apóstolo Paulo diz em 1 de Coríntios, examine-se o homem a si mesmo, eu quero dar aqui uma pequena parte, que no capítulo 11 ele diz: examine-se cada um a si mesmo, não é? Mas no capítulo 9 ele fala: eu estou a ser examinado. Deixa ver aqui qual é o versículo. No capítulo 9 está em questão se o apóstolo Paulo é digno ou não. E diz ele: se eu não sou apóstolo para os outros, ou menos o sou para vós, pois vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Noutra tradução diz: para aqueles que me julgam. Em inglês diz: para aqueles que me examinam, porque a palavra no grego é a mesma. Portanto, aqui onde ele diz: para aqueles que me examinam ou condenam,
no versículo 3, é a mesma palavra que ele vai usar no versículo 11 e no capítulo 11 e no versículo 28, onde ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Contudo, para muitos no nosso grupo, o examine-se o homem a si mesmo é no contexto de tomar a ceia, e até nesse contexto a aplicação é mal feita, porque quem acaba por decidir e fazer o julgamento se a pessoa pode ou não tomar a ceia são os presbíteros ou os pastores que dão ou não a ceia. E esse não é o contexto bíblico de a pessoa se examinar a si mesmo. É uma doutrina prática que a Igreja Evangélica instituiu, porque achou melhor, se uma pessoa não é salva e não entende nada do que é tomar a ceia, então presume-se que quem já foi à água do batismo, então essa pessoa está apta a poder tomar a ceia. Só que vamos ver que a Bíblia não fala que aquele que crê e for batizado, então pode tomar a ceia. A Bíblia diz que discirna cada um, examine-se cada um a si mesmo, porque vai fazer parte com o corpo de Cristo. Ao tomar o pão e o vinho, está a fazer parte com o corpo de Cristo. E fazemos parte com o corpo de Cristo pela fé. Não é por comermos o pão ou o vinho, é pela fé. Da mesma maneira que nós aceitamos Jesus pela fé, nós pela fé tomamos o pão e o vinho, crendo que o Cristo está em nós e celebramos a vida de Cristo dessa maneira, lembramos o que Cristo fez conosco ou por nós dessa maneira. O pão não é o corpo e também não é o vinho, porque essa é a doutrina da transubstanciação. O que quer dizer que, naquele momento, o pão transforma-se no corpo e, naquele momento, o vinho transforma-se no sangue. Não é verdade, não é isso, é pela fé que aquele pão e aquele vinho é o ponto simbólico e de contacto físico para nós, no nosso corpo, proclamarmos o que Cristo fez. Portanto, nesse sentido de examine-se o homem, como é que está a participar do corpo, a participar, a entrar naquilo que Cristo fez. Ora, claro, só pela fé é que se pode entrar no sacrifício que Jesus fez. E se houvesse alguma dúvida do que eu estou a dizer ser a verdade, então vamos lá ver em 2 de Coríntios, no capítulo 13, onde Paulo fala novamente sobre a pessoa se examinar. E diz assim no versículo 5: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. E daqui a pouco nós vamos ver quais são os parâmetros da pessoa se examinar a si mesmo,
Mas tanto no Velho como no Novo Testamento, o parâmetro é o mesmo, de nos avaliarmos à luz da palavra. E aqui Paulo está a dizer: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. A examinação não é qualquer outra quanto a se fizestes isto ou se não fizestes aquilo, mas é quanto à fé. Portanto, quer em 1 de Coríntios, na ceia, ou seja aqui onde ele diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Noutras palavras, examinai-vos quanto à vossa posição em Cristo e à posição de Cristo em vós. É esse o entendimento, a compreensão do apóstolo Paulo. Ele não muda a ideia dele, nem a compreensão dele entre a 1 de Coríntios 13 e 2 de Coríntios 13. Ele apenas amplia em 2 de Coríntios 13 o que é a examinação própria. Portanto, eu já lancei aqui a base do nosso entendimento e do nosso estudo. E quero dizer que, para o salmista chegar à conclusão das declarações que ele faz, ele teve que refletir sobre a sua vida e examinar o seu estado. E lembrem-se que a letra da Lé, e eu vou colocar brevemente outra vez a letra da Lé para verem. Não tenho aqui o slide, não é? Mas nos vossos apontamentos está lá. A letra da Lé significa a porta da tenda, a vivência dentro dessa unidade familiar e familiar, dentro dessa porta, e tem também o significado do estado da alma, a nossa fala e o juízo que se faz debaixo dessa porta. Portanto, isso tem a ver com a nossa condição, o nosso condicionamento. E nós fazemos essa examinação própria para ativarmos a nossa fé. Para que, da parte onde nos achamos, nós possamos sair daquele lugar e ser transformados. A examinação própria nunca é para condenação, é para nos trazer a convicção da palavra, mas nunca a condenação, e o Espírito Santo é-nos dado para nos convencer o que isto é convicção, do que é atravessar da morte para a vida. Vamos, portanto, agora ver as palavras, o que a palavra examinar quer dizer, e vou usar a palavra no hebraico, e por isso vou partilhar convosco uma slide. Portanto, o que é esta a ideia de examinar? Primeiramente, estão a ver aqui, esta primeira letra é o Dalé. E a seguir temos a letra Resh, que vai ser a letra que vamos estudar a seguir, após termos terminado a letra Dalé. E apenas quero mencionar aqui agora que esta letra Resh
tem a ver com a nossa mente. Portanto, temos a porta, temos a mente, e esta letra que chama-se Shin, e nesta letra estão a ver 3 pontos, e para lembrarem melhor, aqueles que conhecem o forcado, não é? Do diabo, são 3 pontos, não é? 3 espadas. E é este o sentido, esta letra tem a ver com o mal, a boca do devorador. É esse o sentido dessa letra. Portanto, quando estou a ver esta palavra darás, que quer dizer descobrir o pensar que devora para estar seguro e estável. Portanto, a ideia de nós nos examinarmos é ir descobrir aquilo que devora. E para quê? Para eu não ser devorado. Em Êxodo 3:10, no versículo 16, nós vemos que o sacerdote se junta com todos os cabeças do povo de Israel, que tinha voltado do cativeiro, e eles estão a averiguar o que aconteceu. Essa palavra averiguar é daresh, e é esta a palavra que mostra-nos o que o examinar tem a ver. Em algumas traduções é examinar, na João Ferreira de Almeida é averiguar, o que quer dizer, foram examinar aos pormenores, não é? E se vocês forem ler todo o capítulo 9, 8, 9 e 10, vão entender porque que, como nação, como um povo, eles tiveram que ir examinarem a situação que eles estavam a deparar. E no capítulo 9 e no versículo 8, diz assim Esdras: agora por breve momento se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem, para dar-nos estabilidade do seu santo lugar. Nesta palavra estabilidade, quer dizer, Deus pôs uma estaca para nos dar um lugar seguro. A razão para que nós nos examinamos é para colocarmos uma estaca na nossa vida. Este conceito desta estaca, mais à frente hei de falar mais sobre isso, noutras letras, onde Deus coloca a sua estaca da mesma maneira que se coloca uma bandeira numa estaca, quer dizer, este lugar pertence a Portugal, porque é a bandeira portuguesa, por exemplo. Portanto, quando Deus diz aqui Esdras, no capítulo 9, no versículo 8, no hebraico diz que para colocar-nos, Deus deu-nos uma estaca. Ele está dizendo para nos dar estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos ao nosso Deus e para nos dar um pouco de alívio em nossa servidão. Noutra tradução, diz para nos avivar em nossa servidão. Embora sejamos servos, não nos desamparou o nosso Deus na nossa servidão. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para nos dar um muro em Judá e em Jerusalém.
Portanto, estamos a ver mais uma vez que examinar é para edificar. Já lemos no Salmo 139, onde o salmista pede a Deus para vir sondar o seu coração e provar, testar. Nessa palavra, conforme está nos vossos apontamentos, Bachan, o que quer dizer, a primeira letra é o B, a segunda é o K, e nesse K, que não é tão forte como eu estou a dizer, é chã, é um som mais suave, é a ideia de cobertura, e essa é uma das letras que havemos de estudar. Portanto, quando ele diz, vem e prova-me, ele diz, vem provar se eu estou coberto com a tua palavra contigo ou se eu estou coberto com outra coisa. E essa palavra bacã, a última palavra que vocês veem é a estaca, de que eu estava a falar. Portanto, ele diz, o salmista no Salmo 139, no versículo 23, investiga-me, investiga o meu interior, vê como é que eu estou coberto, para ver se está lá a estaca da tua palavra, se está lá a estaca do teu senhorio sobre a minha vida, porque a ideia é que quando está lá a estaca, eu estou estabilizado, eu estou firmado na palavra, eu estou firmado em Deus. Uma palavra muito próxima ao Bahá é a palavra Bazã, o que é o completo oposto, porque nessa palavra o que nós vemos é a ação do devorador. O devorador é que tem a estaca. A boca do inferno é que tem a estaca na nossa vida. No Salmo 22, no versículo 12, vamos ler, que é para vermos como, se nós formos à Bíblia, esta palavra Bazã aparece muitas vezes, mas no Salmo 22 diz assim, vou começar no versículo 21, salva-me da boca dos leões. Porquê? Porque é uma boca de devoração. Livra-me dos chifres dos bois selvagens. Declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. É isto no versículo 12 que diz assim, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. E este Salmo 22 é acerca do trabalho que Jesus Cristo fez por nós. Este lugar, Bazã, não era um lugar imaginativo, era o que é um lugar que está um pouco fora de Jerusalém, e é um vale, e é um lugar onde eles entendiam que era ali a boca do inferno. Quando Jesus disse, e as portas do inferno não prevalecerão, ele estava-se a referir justamente ao vale, ao lugar de Bazã, porque a boca do inferno era ali. E Bazã o que era? O Bazã era um demideus, era o devorador, era o espírito da morte. E Jesus sabia que havia de entrar ali e tirar da morte o aguilhão, tirar à morte o poder. E, portanto, o salmista, neste Salmo 22, está vendo a morte do Cordeiro de Deus e ele diz, touros
de Bazã me cercaram. E ele, no versículo 21, diz: salva-me da boca dos leões, salva-me da boca dos devoradores. E nós temos que examinar a nossa própria vida para ver que não há em nós nenhum caminho que nos leva a ser devorados. Voltando ao Salmo 119, enquanto estudávamos a letra Ramel, os últimos 3 versículos eu não expliquei, porque queria chegar a este ponto para voltar atrás, para entendermos melhor o que eu vou acabar de dizer agora. No versículo 20, ele diz, o salmista: a minha alma está consumida. Noutras palavras, a minha alma está devorada. O consumidor veio e consumiu tudo. O trabalho de devorador foi feito. Mas eu desejo, com tudo o que há em mim, pela tua palavra. Imediatamente nós aqui aprendemos que, não obstante o que tenha sido devorado na nossa vida, a palavra de Deus tem o poder para nos edificar, para trazer à nossa vida tudo aquilo que nos falta. E quando diz no versículo 22, tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardo os teus estatutos. Portanto, a palavra opróbrio quer dizer um ato ou dito que provoca extrema vergonha, vexame, vitupério. E o vitupério é atitude ou gesto que tem o poder de ofender a dignidade ou a honra de alguém, uma afronta, uma humilhação. Noutras palavras, o que o salmista está a dizer é: tira de mim tanto os atos que eu, ou as palavras que eu possa ter dito, ou que os outros tenham dito sobre mim, que são como um fardo de extrema vergonha, que provocam vergonha, vexame, vitupério, removem de sobre mim a minha dignidade. E então o salmista, lembrando aqui que ele diz isto na secção onde ele está referindo-se ao camelo. Portanto, o camelo anda carregado de cargas. E ele diz: remove de sobre mim o opróbrio, remove sobre mim a carga da vergonha, tira de sobre mim, tira de mim o vexame, tanto em atos como em palavras que as pessoas falam. As pessoas maldizem, as pessoas lançam maldições, e não é para nós andarmos a carregar isso que nem um camelo, cheio dos fardos que os outros põem sobre nós. E o salmista diz, tanto o próprio como o desprezo. O que é o desprezo? É o desrespeito, desdém, o desvalor, o que quer dizer não dar o devido valor. E o salmista diz: tira de fora de mim isto, tira, levanta isto, tira de sobre mim isto, pois tenho guardado os teus testemunhos, tenho guardado o testemunho de Deus, a palavra de Deus. E isto quer dizer que a palavra de Deus não vai ficar inútil, não vai estar sem efeito em nossa vida. Só nós
podemos nos voltar para a palavra e deixar que a luz da palavra nos eleve a termos o valor certo, o valor e a dignidade que a palavra de Deus nos dá, a vermos-nos a nós mesmos como Deus nos vê, não com os olhos dos outros. Quando o salmista diz, pois guardo, isto quer dizer, eu mantenho em justo juízo esta palavra. Eu guardo os atos desta palavra. Isso quer dizer, eu sou como um monumento, um troféu dessa palavra. Vou partilhar umas lições atrás, eu mostrei as duas formas de guardar. E, portanto, guardar em atitude, nós já estudamos, mas guardar como o objeto, o objetivo que nós temos e a ação que nós praticamos. Mantemos o guardar a palavra, é manter o juízo perfeito, guardar os conceitos e os atos. Isso é guardar. Não é só obedecer, é guardar, e tenho tanto os preceitos como os conceitos dessa palavra. E tem também o significado de que, quando eu guardo a palavra desse jeito, eu passo a ser um monumento, ou seja, um troféu dessa palavra. Eu sou cuidador, atalaia dessa palavra, e isso quer dizer que o meu desejo já mudou, o meu instinto já mudou. Eu não apenas obedeço, eu já estou transformado.